Previdência Social, um tema que dá muito pano para manga, não só no Brasil, mas no mundo. E nada melhor para trocar experiências do que reunir representantes de vários países no mesmo lugar. Esse palco de discussão, exposição de modelos inovadores e muito conteúdo foi um evento inédito realizado em Brasília durante 3 dias em novembro, o Congresso Internacional de Gestão da Previdência Social. O CONGEPS foi promovido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, em parceria com o Ministério do Trabalho e Previdência e o Tribunal de Contas da União. E é claro que a Dataprev, que faz parte da história da Previdência Social no Brasil e foi uma das patrocinadoras do evento, não poderia ficar de fora. No fim das contas, é sobre as conquistas e desafios para melhorar os serviços prestados ao cidadão. Esse é o tema do novo episódio do Inova Aí, o podcast da Dataprev, comigo, Ana Gabriela Salles. O presidente da Dataprev, Gustavo Canuto, participou da abertura do evento e também do painel Desafios da Previdência Social no Mundo, que a gente separou para você os principais trechos dessa e de outras participações da Dataprev, muito ricas em informação. Primeiro, nada melhor que termos a dimensão da Previdência Social no país. Segundo o último levantamento da Secretaria Especial de Tesouro e Orçamento, mais de 40% de toda a despesa primária do governo federal é destinada aos benefícios previdenciários, o que equivale a 795 bilhões de reais do orçamento. E o avanço das tecnologias tem ajudado o país a cumprir essa missão. Vamos ouvir o presidente Gustavo Canuto. Felizmente, hoje, a tecnologia evoluiu muito. Então a gente fala de Big Data, Data Analytics, inteligência artificial, mas tudo isso são tecnologias. Mas de nada adiantariam se elas não fossem efetivamente aplicadas, para que a gente pudesse fazer melhor o papel do governo, o papel do Estado. Verdade, né? Porque afinal tudo que o cidadão mais precisa é de facilidade, rapidez e precisão nos serviços. Precisamos deixar o requerimento do benefício, qualquer um que seja, principalmente os previdenciários, que seja fácil do cidadão requerer, fácil de entender quais são esses benefícios, quais são esses direitos que são dos cidadãos. Então isso é o meu INSS, isso é CTPS digital, isso são as várias formas de você alcançar o cidadão ou até mesmo mandar uma carta para ele dizendo que ele, sim, tem o direito de se aposentar em tanto tempo. A evolução digital veio para ficar mesmo, mas só foi possível por causa de uma mudança de visão do Estado sobre a Previdência. Ouve só essa história. O Estado mudou a forma de enxergar o benefício. Não era mais uma concessão de um direito, era o reconhecimento de um direito. O Estado se trouxe a responsabilidade de identificar se aquele cidadão tinha ou não o direito. E isso fez toda a diferença. Você tem direito, peça. É possível você se aposentar. E de lá para cá, esse cadastro vem evoluindo. E quem não se lembra das enormes filas nas agências do INSS? Depois dessa revolução digital, elas desapareceram. Hoje, o mundo digital, o mundo virtual, os aplicativos já alcançam uma quantidade de pessoas muito maior que o mundo presencial. Essa é a realidade, essa mudança. Não que o mundo presencial não seja necessário, e é muito necessário. São pessoas cuidando de pessoas. E tem pessoas que não estão no mundo digital, mas muitas estão. Nós temos o presencial, temos o digital, e é assim que a gente avança. Como eu falei lá no início, é tudo sobre o cidadão. Você sabia que a folha do INSS tem 37 milhões e 400 mil beneficiários por mês? Imagina o volume de dados. Bom, a superintendente de Produto de Dados e Análise da Dataprev, Juliana Ferres, também participou do Congresso Internacional e a gente traz agora uma curiosidade ainda sobre números. Vamos ouvir. Aqui a gente tem o número de cidadãos que a gente trabalha, 256 milhões de cidadãos. Como assim? Se a população brasileira está em 214. Gente, os cidadãos que a gente analisa não são só aqueles que estão vivos. Tem todo um passado histórico que até mesmo, falando de previdência, os instituidores de pensão são pessoas falecidas.
estão no banco, fazem parte do nosso processo. Quando a gente vai nas características desse indivíduo, a gente leva esse patamar de informação, esse patamar de dado, para mais de 35 bilhões de informações relacionadas a esses cidadãos. Gente, é um volume surreal de números, né? E para dar conta de tudo isso, além da tecnologia, uma questão bem bacana que a Juliana destacou foi a importância do fator humano na busca de soluções para as entregas da Previdência. Como que a gente trabalha essas soluções? Então, dado o volume de dados, a gente tem um expertise humano, acima de tudo, trabalhando nisso, com apoio das tecnologias para gerar os resultados. Então a gente entende que fator humano e tecnologia andam juntos, né? Não basta ter dado e ter tecnologia, precisa ter conhecimento, sempre precisa ter pessoas. Os dados trazem as informações e uma equipe de pessoas, ao analisar essas informações, toma as decisões. A decisão é o que vai fazer a diferença. E uma coisa que todo mundo se pergunta hoje em dia é sobre a segurança dos dados. No caso desse volume gigante da Dataprev, ouve só como funciona. Não dá para falar de dados, não dá para falar de soluções baseadas em dados sem falar de segurança. Então tem todos os controles de segurança, não só a segurança física, né, da gente proteger esses dados, ter o ferramental adequado para não ter vazamento, proteção contra invasões, como a segurança de ser uma operadora de dados, a questão da legalidade, o propósito, o uso, ter vinculado o porquê com o para quê. Então a gente tem sempre esta preocupação na hora da operação desses dados para transformá-los em resultados. E o Inovaí também destaca a fala da Juliana Ferri sobre prevenção contra fraudes e pagamento indevido de benefícios. Olha a economia que isso traz para os cofres públicos. A gente consegue cessar e suspender benefícios para a futura aferição do próprio cadastro, quando é uma inconformidade cadastral, ou a cessação de fato, num caso de duplicidade de benefícios, na casa dos 11,9 bilhões de reais. Então a gente está falando de reverter esse valor para as próprias políticas sociais. A gente também separou alguns trechos da fala do diretor de Relacionamento e Negócio da Dataprev, Alan Santos, no Congresso Internacional de Gestão da Previdência Social. Ele falou de outro assunto super importante, acessibilidade, ou seja, garantir que todo e qualquer cidadão consiga acessar os direitos. O cidadão, ele tem diferentes perfis, diferentes capacidades, diferentes habilidades que precisam ser trabalhadas para poder fazer o serviço chegar até ele, né? O serviço precisa chegar à pessoa. O digital ele tem que ser um instrumento que consegue fazer com que isso aconteça. Então a gente tem analfabetos, precisa alcançar o serviço. Isso traz um grande desafio. Tem gente que ainda não tem acesso à internet. Tem gente que não tem domínio das tecnologias, tem dificuldade, você precisa ter algum tipo de assistência ao uso, algum tipo de apoio. Tem a figura dos ultraconectados, que é o lado inverso, né? Tem um ponto de equilíbrio ali, ele já tem uma expectativa lá da versão 10 do metaverso, tudo, e você tem que ter um serviço que vai alcançar esse público, ao mesmo tempo aquele que tem dificuldade. A palavra-chave é simplicidade, então. Não adianta fazer serviços mega complexos, com vários conceitos, etc. Eu preciso focar em quem eu preciso chegar e caracterizar o serviço com a linguagem, com o perfil e com o modelo que chega às pessoas. O cidadão não quer saber se é do Ministério A, do Ministério C, do órgão. Ele quer resolver o problema dele. Se você consegue criar condições para isso, é fundamental. E a tendência, segundo a fala do diretor, é que cada vez mais os serviços oferecidos sejam simplificados. A gente está abraçado aí no desafio que é automatizar o reconhecimento de direito. Isso deve se estender para outros serviços, como recurso, o judicial também já está bem avançado. E a ideia é, o cidadão entra ali, ele faz a parte dele, e tudo que ele precisa que seja feito vai acontecer sem que ele precise ficar toda hora batendo na porta. Não é só pegar um formulário que era papel e transformar num formulário eletrônico. É resolver o problema dele. Maravilha, hein? Pra gente encerrar, o Alan deu um spoiler de uma novidade que vem aí, porque a inovação não para. É claro que eu conto para você também.
tem a ver com a carteira de trabalho digital, super bem avaliada até agora. Foi uma aplicação que nasceu com o objetivo inicial de substituir a carteira física, né? Era um documento muito ligado, né, à própria cultura do trabalhador, e isso foi um processo de ruptura importante. Agora a gente está no segundo ciclo, onde foram incorporados vários serviços que dão esse volume de acesso, seguro-desemprego, abono, o benefício emergencial na pandemia, agora o taxista e caminhoneiros, enfim, os contratos de trabalho, gestão. E agora a gente está começando a entrar no fluxo, né? Não vou entrar muito no detalhe que o João Paulo vai falar mais, que é a evolução desses serviços, enriquecer esses serviços para que eles de fato apoiem as políticas de trabalho e emprego, a ligação entre quem precisa de alguém para trabalhar, quem quer trabalhar, o que essa pessoa precisa se capacitar para conseguir cumprir aquela vaga, como é que é o perfil da vaga, toda essa conexão aí do mundo do trabalho. Eu disse que ia ter muita informação nesse episódio, mas ele chegou ao fim. Eu, Ana Gabriela Salles, agradeço pela sua companhia. Até o próximo Inovaí, o podcast da Dataprev. Dataprev. Novos tempos, novas soluções.